Genótipos e fenótipos. Transmissão multifatorial. O genótipo é a constituição genética do indivíduo, enquanto o fenótipo são as características observáveis. O genótipo só se manifesta no fenótipo porque o que se chama de transmissão multifatorial. Por exemplo, se um menino apresentar em seu genótipo características atléticas herdadas dos pais esportistas, ele pode não manifestá-las em seu fenótipo se não praticar esportes ou não tiver estímulos para a prática esportiva. E esse mesmo processo ocorre com diversas características, como inteligência, capacidade musical, como também em distúrbios como TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Epigênese, influência ambiental na expressão do gene. A epigênese é o mecanismo que ativa ou desativa os genes e determina funções da célula. Essa modificação é decorrente de influências ambientais. Fatores como nutrição, tabagismo, hábitos de sono, estresse e atividade física podem causar mudanças epigenéticas. As mudanças também podem ser de natureza social. Por exemplo, o isolamento social pode causar doenças cardiovasculares, diminuição da resposta imunológica e doenças inflamatórias. Gêmeos idênticos que não são idênticos. O que explica essa diferença dos gêmeos é a epigenética. O significado de epigenética é sobre ou acima do genoma. São os estudos das modificações bioquímicas de expressão genética sem alterar a sequência do DNA. As diferenças ocorrem quando uma célula é ativada ou desativada a depender das influências ambientais ou necessidades. Gêmeos que dividem a placenta nascem mais semelhantes ao seu irmão do que gêmeos com placentas separadas. Isso ocorre devido à influência ambiental que iniciaram no útero materno. Apesar disso, mesmo gêmeos idênticos vão ter modificações ao longo da vida, principalmente na vida adulta, nas quais vão ter caminhos e escolhas diferentes. As diferenças acumuladas ao longo da vida resultam no impulso epigênico. Quanto mais velhos os irmãos gêmeos, maior a diferença entre seus epigenomas. Em 2005, Martin, em seu estudo chamado Epigenética, descreve gêmeos idênticos com variações do mal de Alzheimer. Um manifestou a doença com menos de 70 anos de idade e o outro com mais de 80 anos de idade. Com isso, os estudos epigenéticos nos mostram o que os gêmeos costumam falar. Eles são sempre e sempre serão indivíduos únicos. Um exemplo de epigênese sobre o imprint genômico ou genético é a expressão de um traço genético herdado da mãe ou do pai, em pares de genes marcados. A informação genética de um genitor, pai ou mãe, é ativa, enquanto a do outro é suprimida. Aconselhamento genético é um serviço clínico onde é feito um mapeamento chamado cariótipo, que pode revelar anomalias cromossômicas e defeitos genéticos. Isso indica aos pais possíveis riscos de ter filhos com anomalias. Um dos métodos de estudo da influência da genética e do meio é através da herdabilidade. É uma meta tradicional da genética comportamental que indica o quanto um traço é influenciado pela genética e pelo ambiente. Os geneticistas comportamentais
avaliam um grupo de pessoas com relação genéticas e conhecidas e verificam se as mesmas são ou não concordantes. Em outras palavras, se elas são iguais para determinado traço. Não há como medir a hereditariedade diretamente, por isso os pesquisadores desenvolveram métodos indiretos para medir os fatores genéticos e ambientais. Como a hereditariedade e o ambiente operam juntos. Atualmente, os cientistas consideram simplista os métodos que avaliam a influência da hereditariedade do ambiente de maneira apenas qualitativa, pois consideram que existem uma série de fatores complexos e interrelacionados que moldam o indivíduo. 1. Constituição biológica e psicológica. 2. Fatores sociais. 3. Fatores econômicos. E 4. Fatores culturais. Faixa de reação é um termo utilizado para identificar as variações provenientes do ambiente e da genética. Exemplo 1. A altura de uma criança é notável que depende de fatores genéticos. Porém, os fatores nutricionais também podem influenciar uma criança que tenha um ambiente nutricional mais saudável do que uma que não tenha. Porém, essa diferença se mantém em uma faixa. Não encontramos pessoas de 30 centímetros e outras de 3 metros. Exemplo 2. Também podemos citar que uma criança com limitações cognitivas leves será mais beneficiada do ambiente do que uma criança com limitações cognitivas graves. Com isso, podemos observar que existem variações de acordo com a genética e o ambiente, porém elas se mantêm em uma faixa de reação de acordo com os padrões dos seres humanos. Canalização. A canalização é a indicação de que alguns traços têm uma faixa de reação muito pequena, não tendo grandes variações entre si, pois estes são altamente canalizados. Geralmente, os bebês em faixas etárias próximas aprendem a se locomover da seguinte maneira: engatinhar ou arrastar-se sentado, andar e depois correr. Isso ocorre da mesma maneira com a linguagem, pois são fatores que estão relacionados com a sobrevivência. Já no caso da cognição e da personalidade, isso não ocorre da mesma maneira, pois estas não são altamente canalizadas. Não somos programados para ler naturalmente. A seleção natural não nos criou para desenvolver essa habilidade naturalmente. Por isso, o ambiente desempenha um papel fundamental na expressão da leitura. Pais que leem para seus filhos ou que brincam com letras estimulam o desenvolvimento da leitura em seus filhos.